Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais um vídeo do nosso canal para ajudá-lo com a atividade da semana 2, PET número 6, nono ano. A atividade número 1 começa com a leitura da crônica Tadeu versus Maria Angélica, que são um casal fanático por futebol, mas cada um torce para um time diferente. Tudo transcorre muito bem até o momento em que os times de Tadeu e Maria Angélica, rivais, chegam ao final do campeonato. No momento em que o time de Tadeu marca um gol no time de Maria Angélica, acontece um conflito entre eles, que os levará a uma possível separação. Mas Tadeu se arrepende e faz uma declaração de amor para Maria Angélica. Ela aceita suas desculpas e voltam às pazes, pelo menos até o próximo jogo. Após a leitura do texto, vem a primeira atividade, que vem pedindo o seguinte. Número 1. Como inicia o conflito da narrativa? O conflito é um problema que acontece na narrativa justamente para a construção do enredo. O conflito tem início quando o time de futebol de Tadeu marca um gol no time de sua esposa Maria Angélica. Ela começa a gritar e a zombar dela, dizendo que o time dela era um perdedor. Então vamos para a questão número 2, que nos diz o seguinte. Podemos perceber a passagem do tempo no enredo através de quais elementos, quais estratégias. Então vamos voltar ao texto para poder observar onde há essa passagem do tempo, que será marcada por algumas expressões. Então logo aqui no início, à primeira vista. Depois no segundo parágrafo, a expressão no começo. Então vem demonstrando a passagem do tempo. Então, no campeonato deste ano, outra expressão, que também mostra essa passagem do tempo, e aqui no último parágrafo desta primeira parte do texto, quando seus times acertavam um lance. Então, essas expressões demonstram a passagem do tempo. Aqui na sequência, nós temos quando o time de Tadeu marcou um gol, e por último, e assim mesmo. Então, essas expressões marcam a passagem do tempo. Então, nós vamos colocar como resposta na questão número 2. À primeira vista, no começo, então, no campeonato deste ano, quando seus times acertavam um lance, quando o time de Tadeu marcou um gol. A narrativa foi evoluindo à medida que os times adversários também se evoluíam até chegarem à final do campeonato, momento em que se dá o conflito. A partir daí, os personagens tentam resolver o problema até chegar ao clímax, que foi o beijo. Depois a narrativa vai para seu desfecho, que é o final da narrativa. Então vamos à próxima questão, que é a questão número 3. O vocabulário utilizado por Tadeu e Maria Angélica no texto sugere que eles são bastante formais, casados há pouco tempo, fanáticos por futebol, um casal normal. Então, pela leitura do texto, nós percebemos que Tadeu e Maria Angélica formam um casal fanáticos por futebol. Vamos para a questão número 4, que está pedindo o seguinte. Retire do texto os verbos que o narrador utiliza para anunciar a fala dos personagens. Então, precisamos voltar ao texto para observar onde estão estes verbos. Então, aqui na segunda parte, nós temos então disparou. Então, aqui é um verbo utilizado pelo narrador para introduzir a fala do personagem, que vem logo na sequência,
marcada pelo travessão. Então, disparou, 2 pontos. Na outra linha, parágrafo travessão, é a fala do personagem. Então, na fala do narrador, há este verbo, que é o verbo disparou. O outro verbo é o verbo dizer, que está aqui na última parte do texto. E disse. Então, aqui é o verbo que vai introduzir outra fala do personagem. Observe que na sequência vem um parágrafo e o travessão, indicando a fala do personagem. Então, são estes 2 verbos que aparecem. Além deste outro último aqui, cantou. Então, também introduzindo a fala do personagem. Neste caso, observe que não houve o travessão, não apareceu o travessão, mas apareceram as aspas, indicando que esta fala não é do narrador, e sim do personagem. Então, vamos responder a questão que está pedindo estes verbos, que é a questão número 4. Disparou, disse e cantou. Questão número 5. Observe os trechos abaixo e diga qual fala pertence ao narrador e qual fala é a do personagem. Então, pelo que eu falei aqui anteriormente, para responder a questão número 4, podemos perceber qual é a fala do personagem e qual é a do narrador. Então, a fala do personagem é marcada pelo travessão. Então, vamos voltar ao texto para poder olhar esta questão. Então, veja que onde há o travessão é a fala do personagem. Então, a fala do personagem é marcada por este sinal. E pode ser também que venha entre aspas, que é o caso dessa frase, onde o personagem ele começa a insultar a sua esposa, que está entre aspas aqui. Então, pode ser também que a fala do personagem venha entre aspas. As outras, que não têm travessão nem as aspas, são as falas do narrador da história. Então, aqui é uma fala de narrador. Aqui também, onde começa aquela declaração, é uma fala de narrador. Então, observe que não há o travessão. Mas o que foi pedido lá na questão? Foi para dizer se aquelas falas que estão lá são falas de narrador ou fala de personagem. Então, veja aqui na letra A. Para evitar brigas, tentaram não vibrar demais quando seus times acertavam um lance. Então, aqui nós temos uma fala de narrador. É o narrador que vai dizer isso. E na letra B, onde está gol, é a fala do personagem. Nós podemos observar isso lá no texto. Vamos voltar novamente e ver que aqui aparece as 2 falas. Então, aqui, gol, que está nessa parte aqui. Então, aqui não apareceu travessão, mas como eu falei, apareceram as aspas. Aqui anteriormente apareceu o verbo, indicando que há uma introdução da fala do personagem. Este verbo foi dito pelo narrador da história. Então, vamos lá na próxima questão, que é a questão número 6. Na continuidade, tem-se outra crônica, desta vez de Luiz Fernando Veríssimo, com o título Papos. Então, não é questão número 6, na verdade é a atividade número 2. O que essa crônica vem nos dizer? Ela fala sobre 2 amigos que começam a discutir a respeito da colocação pronominal. Aí, depois da leitura do texto, vem a primeira pergunta. O texto foi escrito em discurso direto ou discurso indireto? Bom, discurso direto é quando aparece a fala dos personagens. Lá no texto será marcado pelo travessão.
Discurso indireto é a fala do narrador. Então, voltando aqui ao texto, nós vamos observar que ele é construído por fala de personagens. Veja que antes de cada frase, antes de cada fala, há o travessão. Então, isso nos indica que é a fala do personagem. Então, olhando todo o texto, nós vamos ver que ele é todo marcado por fala de personagem, ou seja, todo marcado por travessões. Então, o texto está escrito em discurso direto, fala dos personagens. Número 2. Há um narrador no texto, por quê? Então, como as falas lá estão marcadas por travessão, em todo o texto não há fala do narrador. Então, no texto, só há falas dos personagens, porque foram utilizados travessões no início de cada frase, cada fala. Eles próprios contam a história, então não há necessidade ali no texto de um narrador. Os próprios personagens contam a história. Vamos para a questão número 3. Qual a pontuação predominante neste texto? Por quê? Então, nós marcamos lá no texto e vimos que predomina o travessão para indicar a fala das personagens. Vamos para a questão número 4, que está pedindo o seguinte. Qual o conflito do texto? Qual o problema que há? O conflito acontece porque um dos personagens não utiliza o pronome oblíquo átono de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, ali começa uma discussão entre eles. Questão número 5. O texto retrata uma situação que pode ser comum. Você se identifica com a situação? Por quê? Ela soa engraçado? Por quê? Então, aqui nós temos uma resposta pessoal, que você vai responder de acordo com a sua vivência. Eu fico por aqui. Não se esqueça de inscrever no canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos e dê o seu like. Desejo a você sucesso nos estudos, até o próximo vídeo e tchau!